Salmo 35, título: Salmo de Davi. Aqui está tudo o que sabemos com relação a este salmo, mas indícios internos parecem colocar a data de sua composição nos momentos de angústia em que Saul perseguia Davi, em montanhas e vales, e quando aqueles que bajulavam o cruel rei caluniavam o inocente objeto de sua ira. Ou pode referir-se aos dias inquietos e frequentes motins na idade avançada de Davi. Todo o salmo é o apelo ao céu de um coração ousado e uma consciência limpa, irritados devido às excessivas opressão e malícia. Sem dúvida, o Senhor de Davi pode ser visto aqui com os olhos espirituais. Charles Haddon Spurgeon. Bonner intitula esse salmo, Andrew Bonner, a terrível declaração do justo, referente àqueles que o odeiam sem motivo. E ele faz as seguintes observações. No dia em que suas perspectivas de justiça vierem a ser muito mais claras e plenas que agora, conseguiremos compreender como Samuel pôde cortar Agag em pedaços e os exércitos piedosos de Israel mataram em Canaã homem, mulher e criança ao comando de Deus. Poderemos não apenas concordar plenamente na condenação, sejam confundidos, etc., mas também cantaremos amém, aleluia, pela fumaça do tormento. Apocalipse capítulo 19, versículo 1 e 2. Deveríamos, em certa medida, ser agora capazes de utilizar todos os versículos deste salmo no espírito em que o juiz o fala, vendo-nos como seus assessores no julgamento do mundo. 1 Coríntios 6, 2. Deveremos ser capazes, em todos os eventos, de utilizá-lo no dia em que aquilo que aqui está escrito fora cumprido. Andrew A. Bonner. Versículo 1. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Guerrei, Senhor, faça guerra com os que guerreiam comigo. O mundo condena por seu zelo no serviço a Deus, despreza-o com censura por seu cuidado em conservar as boas obras. Não se envergonha em caluniar e acusá-lo de inescrupuloso, de vangloriar-se em sua singularidade de hipocrisia farisaica. Mas se a sua consciência não condena, se ela é sanada pela sagrada palavra de Deus, se você tem como alvo sua glória em buscar sua própria salvação, não se assenta com os perturbadores da igreja, vá em frente, bom cristão. Na prática da piedade, não se desencoraje com seus esforços louváveis, mas relate com consolo que o Senhor é o juiz, é o seu juiz. 1 Coríntios 4, 4. Isaac Craven. Sermão na Cruz de São Paulo, em Londres. Versículo 3. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Combater as dificuldades não é um ato maldoso da benignidade, como quando algum guerreiro valente com sua lança bloqueia uma formação e retém um exército até que seus irmãos mais fracos tenham conseguido escapar. Da mesma forma, o Senhor frequentemente mantém os inimigos do cristão à distância, até que o bom homem recupere o fôlego e refugie-se de seus inimigos. Charles Haddon Spurgeon. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Observe que a salvação pode ser algo certo para um homem. Davi nunca oraria por algo que não poderia ser real. Nem Pedro nos colocaria numa tarefa que não fosse possível de executar, confirmando a vossa vocação e eleição. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. E para deter as gargantas berrantes de todos os adversários sofistas,
Paulo prova diretamente: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Devemos então saber que Cristo está em nós, e estando Cristo em nós, nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, não podemos ser condenados, pois, Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Thomas Adams. Se Deus profere consolo, deixe o inferno rugir terror. Não há tormento para o tormento da alma, então não há consolo para o consolo da alma. Que isto nos ensine a valorizar profundamente este minha. Lutero diz que há grande dificuldade nos pronomes. A certeza de que Deus salvará alguns é um incidente fidedigno para os demônios. Os próprios réprobos podem crer que há um livro de eleitos, mas Deus nunca lhes disse que seus nomes estavam escritos neste livro. O faminto pedinte na casa do banquete sente o aroma do bom ânimo, mas o mestre não diz: isto é provisão para você. Pequeno consolo é para o pobre sem porto passar por uma formosa cidade e ver tantos edifícios gloriosos, se não pode afirmar: aqui tem um repouso. A beleza da excelente cidade de Jerusalém, construída com safiras, esmeraldas, crisólitos e tais pedras preciosas. A fundação e muros, onde há ouro perfeito, Apocalipse capítulo 21. Não fornece consolo à alma, exceto se puder dizer: aqui tenho uma mansão. João 14. Os méritos completamente satisfatórios de Cristo não lhe fazem bem algum a não ser que ele seja seu Salvador. O mundo fracassa, a carne fracassa, o diabo mata. Apenas o Senhor salva. O quê? Salvação? Algo bom e especial, o desejo de todo homem. Dar-lhe-ei senhorio, disse Deus a Esaú. Dar-lhe-ei um reino, disse Deus a Saul. Dar-lhe-ei apostolado, disse Deus a Judas, mas serei sua salvação. Ele diz somente a Davi e a ninguém exceto aos santos. Thomas Adams. Versículo 4. Sejam confundidos e cobertos de vergonha, vexame, os que buscam tirar minha vida. Não há nada malicioso aqui. O homem injuriado almeja justiça e a petição é natural e justificável. Guiado pelo bom Espírito de Deus, o salmista prevê a permanente confusão de todos os que odeiam o justo. Decepção vergonhosa será a porção dos inimigos do Evangelho. Nem o cristão mais contrito escolheria outra possibilidade, vendo os pecadores como homens. Nós os amamos e buscamos seu bem, mas considerando-os inimigos de Deus, não podemos pensar neles como com nada além de repulsa e desejo leal pela confusão de seus artifícios. Nenhum súdito leal pode desejar o bem de rebeldes. Os sentimentalmente frágeis podem desaprovar a forte linguagem utilizada aqui. Mas em seus corações todos os bons homens desejam confusão aos que criam injúrias. Charles Haddon Spurgeon. Versículos 4, 8 e 26. Como devemos considerar tais orações por vingança? Nós as encontramos principalmente em 4 salmos, 7, 35, 69 e 109. E as imprecações nesses formam um terrível clímax. No último, não menos que 30 anátemas foram contados. Seria estes os meros surtos de sentimento acalorado e impuro, ou são a expressão legítima de uma indignação justa? Uma meticulosidade não instruída, bem se sabe,
fez muitos recuarem da leitura destes salmos. Agora, a verdadeira fonte da dificuldade está em não observarmos e não termos em mente a diferença essencial entre o Antigo e o Novo Testamento. A antiga dispensação era em todos os sentidos mais severa do que a nova. O espírito de Elias, ainda que não um espírito mau, não era o espírito de Cristo. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, versículo 56. J.J. Stewart Perron. Davi era tão desprovido de revanchismo quanto qualquer figura pública que possa ser nomeada. Sua conduta em relação a Saul, do início ao fim, demonstrou um espírito singularmente nobre, distante de qualquer desejo de vingança, e a mansidão com que ele suportou as amargas repreensões de Simei deram testemunho ao espírito de vergonha após sua ascensão ao trono. Ele pode afirmar com relação a seus inimigos implacáveis: Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Salmo 7, do versículo 3 ao 5. Certamente deve-se pensar duas vezes antes de dar às imprecações com a interpretação que as tornariam completamente incongruentes com estes apelos, pronunciados quase que no mesmo fôlego. William Binet D.D. Versículo 7. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Duas vezes Davi afirma em um versículo que seus adversários tramaram contra ele sem causa. Fazer redes e cavar covas exige tempo e trabalho árduo, e os perversos gastarão ambos com alegria se puderem simplesmente derrubar o povo de Deus. Versículo 8. E prendam-no os laços que tramou ocultamente, caiam neles para sua própria ruína. Há um lex talionis com Deus que frequentemente funciona muito formidavelmente. Os homens colocam armadilhas e pegam seus próprios dedos. Jogam pedras que caem sobre suas cabeças. Com que frequência Satanás engana a si mesmo e queima seus dedos com sua própria brasa? Isto, indubitavelmente, será uma das agravações do inferno. Homens atormentarão a si mesmos com o que antes foram os apreciados artifícios de suas mentes rebeldes. Eles abençoam e são amaldiçoados, chutam aguilhões e se dilaceram, derramam dilúvios de fogo que os queimam interna e externamente. Charles Haddon Spurgeon. Ao dar corda suficiente a Aitofel, o Senhor preservou Davi. Quem não admirará o fato de que Golias foi morto por sua própria espada e que o orgulhoso Amã segurou o estribo de Mordecai e fosse arauto de sua honra? Os perversos arruinados por seus próprios atos, todas as flechas que lançam no justo cairão sobre suas cabeças. Maxêncio construiu uma ponte falsa para afogar Constantino, mas ele mesmo afogou-se. Henrique III da França foi esfaqueado no mesmo cômodo em que ajudou a idealizar o massacre dos protestantes franceses. E seu irmão Carlos IX, que se deleitou no sangue dos santos, recebeu sangue para beber, pois era digno. Thomas Brooks. Versículo 11. Levantam-se iníquas testemunhas. Este é o antigo artifício dos inimigos, e nós não devemos nos surpreender se for usado contra nós e contra nosso mestre. Para agradar a Saul, sempre houve homens maus o suficiente que acusassem Davi. E me erguem de coisas que eu não sei.
Ele não tinha um pensamento sequer de conspiração. Foi leal em demasia. Contudo, o acusaram de conspirar contra o ungido do Senhor. Ele não era apenas inocente, mas ignorante da culpa imputada. Bom é quando nossas mãos estão tão limpas que não se encontra traço de poeira nelas. Charles Haddon Spurgeon. Você dirá: por que Deus permite que os perversos acusem os piedosos de tais coisas das quais eles são inocentes? Deus, se quisesse, poderia impedir isso e calar as bocas dos perversos, para que eles não pudessem falar contra seus filhos. Resposta: como todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, assim isso coopera para o bem do povo de Deus. Deus permite para o bem de seu povo e, portanto, frustra as esperanças dos perversos. Eles planejam o mal contra os impiedosos e Deus disto faz o bem. Como José disse aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Há um bem com 4 facetas que Deus produz para seu povo. Primeiro, Deus os torna mais humildes por estes meios e os leva a examinar o que está inadequado. Segundo, Deus, por estes meios, os leva mais frequentemente a ajoelharem-se e buscá-lo, a suplicar por sua causa e a manifestar sua inocência, como era frequente a conversa do profeta com Deus, quando os perversos o acusaram falsamente. Terceiro, Deus usa a afronta dos perversos como um medicamento preventivo contra esse crime do qual os perversos acusam o santo. Os piedosos têm natureza não renovada, assim como renovada, e, deixando-os Deus à mercê de si mesmos, não sendo eles seus próprios guardiões, caíram nesse pecado do qual os perversos os acusam. E todo homem e mulher piedosos podem dizer, quando falsamente acusados: foi pela misericórdia de Deus que não caí nesse pecado do qual me acusam. Quarto, Deus, por estes meios, os ensina como julgar outros quando eles são falsamente acusados. Pois chegará o tempo em que não receberão um relato falso contra seu próximo, pois conhecerão a verdade sobre algo que acreditem em relatos e saberão como consolar outros em tal situação. Zephaniah Smith, no sermão A Trama do Maligno. Versículo 12. Pagam-me o mal pelo bem. Pelo bem que Davi, ao matar Golias e os 10.000 filisteus, e por meio disso salvar o rei e país, Saul e seus cortesãos o invejaram e procuraram matá-lo. Então nosso Senhor Jesus Cristo, por todo o bem que fez aos judeus, curando seus corpos e doenças, e lhes pregando o evangelho para o benefício de suas almas, foi recompensado com opróbrio e perseguição e finalmente com a vergonhosa morte na cruz. E de forma semelhante, o seu povo é usado, mas este é um mal que não ficará sem punição, não ficará impune. Provérbios capítulo 17, versículo 13, John Gill. Versículo 13. E a minha oração voltava para o meu seio, ao meio da revista e corrigida. A oração nunca é perdida, se não abençoa aqueles por quem a intercessão é feita, abençoará os intercessores. As nuvens nem sempre derramam chuvas sobre o mesmo local do qual os vapores ascenderam, mas a chuva cai em algum lugar. E assim as súplicas em certo local ou em algum outro produzem suas chuvas de misericórdia. Não encontrando descanso para suas patas entre nossos inimigos, nosso pombo voará para nosso peito e trará seu bico um ramo de oliveira da paz. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 14. Sua mãe. Certa vez perguntaram a Maomé qual vínculo teria apelo
mais forte em nossa afeição e nosso apreço. Ele respondeu instantaneamente: a mãe, a mãe, a mãe. Versículo 15: Quando, porém, tropecei, eles se alegraram. Em meu vacilar, eles se deleitaram. Meu manquejar era entretenimento para eles. O perigo estava próximo. Eles cantavam canções sobre minha esperada derrota. Como se alegraram, como se alegram os perversos ao ver um bom homem claudicar. Charles A. Spurgeon. Não se glorie nas ruínas, não se glorie, não se alegre nas ruínas de seu próximo. O vagalume salta e dança no fogo, e assim tantos homens perversos se alegram no sofrimento de outros. Estes que se deleitam no sofrimento de outros estão contaminados com a doença do diabo. Mas dessa doença o Senhor liberta todas as almas. Não devemos nos unir ao perverso em oração durante a tragédia, para que chovam calamidades, nem com o gnosticismo de Clemente. N.E. de Alexandria. Dê-me calamidades para que eu possa nelas me gloriar. Não pode haver maior indício de um coração perverso do que um homem que se alegra com a miséria de outros. Não pode haver maior indício de um coração perverso do que um homem que se alegra com a miséria de outros. O que se alegra da calamidade, ou seja, da calamidade de outros, não ficará impune, não ficará sem punição. Provérbios capítulo 17, versículo 5. Thomas Brooks. Maravilhosa profecia da cruz, sucedida em grandiosidade somente. Se de fato não for a primeira, por aquela no 22º Salmo. Ainda mais próxima da história se tomarmos a Vulgata. Os flagelos foram reunidos sobre mim, de fato, ó Senhor Jesus. Os lavradores araram suas costas e fizeram longos sulcos, buracos preciosos para nós, onde são semeadas paciência para a vida presente e glória para a vida futura, para a vida vindoura, onde são semeados esperança que não nos envergonha e amor que muitas águas não podem afogar. Lewis de Granada. Reuniram-se contra mim os abjetos. Como são unânimes os poderes do mal, quão calorosamente os homens servem ao diabo, e nenhum deles rejeita servi-lo, por não lhes ser concedido grandes habilidades. Dilaceraram-me sem tréguas. É obra tão delicada dilacerar o caráter de um homem, de um bom homem, que quando caluniadores colocam suas mãos nisso, relutam em abandonar o serviço. Uma matilha de cães despedaçando sua presa não é nada se comparado a um grupo de fofocas maliciosas massacrando a reputação de um homem digno. O fato de que amantes do Evangelho não são nesses dias despedaçados e dilacerados, como nos antigos dias de Maria, deve ser atribuído à providência de Deus e não à gentileza dos homens. Versículo 16. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Muito forçosamente nosso Senhor pode ter utilizado as palavras nestes versículos. Não nos esqueçamos de contemplar os desprezados e rejeitados pelos homens aqui retratados para a vida. O Calvário e a multidão, desbocada ao redor da cruz, parece estar diante de nossos olhos. Charles A. Spurgeon. Alguns não se alegram, a não ser com as Escrituras, pois se desejam uma pequena diversão, os santos devem ser o assunto de seus discursos. Eles podem descarregar suas profanas zombarias sobre a palavra de Deus. Este é o passatempo deles, enquanto bebem uma cerveja no bar. Como são prontos com suas reflexões injuriosas.
aprenderam o dialeto de seu pai. São acusadores dos irmãos. Seu discurso os trai, provando serem encrenqueiros. Oliver A. Wood. Versículo 17. Senhor, até quando verás isto? Por que serás um mero espectador? Tão negligente com o teu servo? És indiferente? Não te importas que pereçamos? Devemos ponderar com o Senhor. Ele nos permite esta intimidade. Versículo 18. Levantar-te-ei na grande congregação. A maioria dos homens divulga seus pesares. Bons homens deveriam proclamar suas misericórdias. Versículo 19. Nem acene com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Causar ódio é a marca do perverso. Sofrê-lo sem causa é o destino do justo. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 21. E dizem, os nossos olhos ouviram. Felizes por descobrir uma falha, ou um infortúnio, ou jurar que viram mal onde nenhum havia. A malícia tem apenas um olho, que é cego para a virtude de seu inimigo. Os olhos geralmente conseguem ver o que o coração deseja. Um homem com um cisco no olho vê uma mancha no sol. Como se assemelha a um burro o homem que orneja ou solta zurros diante dos infortúnios dos outros. Como se assemelha a um demônio quando gargalha, se alegra como uma hiena diante do tropeço de um bom homem. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 23. Deus meu e Senhor meu. O clamor de Tomé quando viu as chagas de Jesus, não considerando ele nosso Senhor divino. Então Davi aqui também não atribui deidade a Jeová, pois não há diferença na ordem das palavras e na língua em que foram pronunciadas. O significado é idêntico. Que palavras são estas? Com seus dois olhos vendo Jeová em dois aspectos, ainda que como um, apreendendo-o com ambas as mãos no duplo meu em um coração, pois a palavra não passa de uma única, curvando-se diante dele ambos os joelhos para adorá-lo em reverência modestíssima. Noet bem pode explicar em sua exposição das palavras por Tomé: ó doce Senhor, direi por toda a minha vida, direi na hora da morte, direi na eternidade. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 27. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Os romanos, estando em grande angústia, foram tão duramente a ela submetidos de modo que se dispuseram a tomar as armas dos templos de seus deuses para lutar contra seus inimigos e assim os venceram. Logo, quando o povo de Deus tiver sido duramente submetido à aflição e à perseguição, as armas para as quais recorrerão são as orações e lágrimas. Com estas, vencem seus perseguidores. Thomas Brooks. Versículo 28. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Veja, agora que discursei longamente, vocês estão exaustos? Quem suporta louvar a Deus o dia todo? Sugiro uma solução pela qual você poderá louvar a Deus o dia todo se assim quiser. Tudo o que você fizer, faça bem e assim terá louvado a Deus. Agostinho de Hipona.